Lucas capítulo 3 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Etureia, e Treconites, nome bonito para botar no seu filho aqui, Treconites, sendo Treconites e Lisânia tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então a multidão interrogava: que faremos, pois? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados, e lhe perguntaram: mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhe: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Então uns soldados o interrogaram: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém tratei mal, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário, com o vosso saldo. Estando o povo na expectativa e pensando todos de João em seus corações se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Espírito Santo, obrigado por esta palavra. Obrigado porque nós dependemos da tua palavra, Senhor. Dependemos da tua santidade, da tua presença. Fala conosco aqui nesse lugar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você vê aqui uma grande lista de pessoas, todo mundo na folha de pagamento de Tibério César. Tibério César era o imperador. Aí você vê aqui o Pôncio Pilatos, governador, Herodes, tetrarca, Filipe, tetrarca, Treconites, Lisianes, tetrarca. Fala como se fossem prefeitos. Pilatos, governador. Tem até sumo sacerdote. Tem 2, inclusive, que está até fora da ordem. Sumos sacerdotes não tinham, era sempre um sumo sacerdote. Era no singular, tinha 2 aqui, estava fora do propósito. Todo mundo na folha de pagamento de Tibério César. Tibério César governava, o governador governava os governos locais e governava inclusive a igreja. E aí nasce João Batista, filho de Isabel e Zacarias, que segundo a lei deveria ele ser o sumo sacerdote. Porque para ser sumo sacerdote você precisava de 2 coisas. Primeiro,
você tinha que ser da tribo de Levi. E segundo, você tinha que ser descendente de Arão. E ele era da tribo de Levi e era descendente de Arão. Caifás e Anás era genro de Caifás. Alguns teólogos afirmam que Caifás, ele teve 5 filhos, e todos os 5 foram sumos sacerdotes. E parece que todos os 5 morreram. Nós não temos relatos para falar isso, mas alguns estudiosos garantem que ele teve 5 filhos. E aí, como ele não tinha mais filho, ele botou o genro e ficou por trás. Por isso que tinha 2 sumos sacerdotes, que na realidade Anás é que era o sumo sacerdote, mas quem mandava mesmo era Caifás. Anás era mais o testa de ferro, Caifás era que governava. E todo mundo na folha de pagamento de Tibério César. E aí nasce aquele que deveria ser o verdadeiro sumo sacerdote. E aí, irmão, o que é que Deus faz? Quando Deus está num lugar que aquele padrão, aquele ambiente, ele não anda no padrão de Deus, no padrão que Deus estabeleceu, Deus sai. Amém? Deus sai. Às vezes a gente acha que Deus vai tirar a pessoa, às vezes Deus não tira, quem sai é Deus. Você lembra quando Sansão pecou? A Bíblia diz que Dalila gritou: aí vem os filisteus. Ele saiu, para atacar os filisteus, mas a Bíblia diz assim: mas não sabia ele que Deus já havia se apartado dele. Então não é a gente que, Deus não tira a gente, é a gente que, Deus é quem sai. Por isso que é possível uma pessoa perder a presença de Deus e continuar atuando em nome de Deus. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Então às vezes a gente vê, cara, mas o cara faz tudo errado, por que Deus ainda abençoa ele? Às vezes, irmãos, Deus não abençoa o sujeito, Deus abençoa a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Aleluia. E até, ainda que ela saia de uma boca mentirosa, de uma boca enganadora, mas Deus tem compromisso com a palavra. Aquele governo, aquele ambiente não era um ambiente onde Deus podia falar, onde Deus podia governar. E aí Deus sai e vai para o deserto e leva com ele o seu sumo sacerdote, o seu legítimo sumo sacerdote, que era João Batista. E aí você começa a ver aqui um tipo de protesto de Deus. Lá em Jerusalém o sumo sacerdote vestia estola sacerdotal. Lá no deserto, João Batista vestia pele de camelo. Lá em Jerusalém os sacerdotes comiam a carne do sacrifício e comia o pão da proposição. Lá no deserto João Batista comia mel silvestre e gafanhoto. Lá em Jerusalém o sumo sacerdote era ele que fazia uma espécie de inspeção no cordeiro para sacrificar. Era ele que definia o cordeiro sem defeito para o sacrifício. Então eles não pegavam e botavam um cordeiro, eles tinham que examinar o cordeiro para ver se ele não tinha defeito para pôr no sacrifício. Esse trabalho era do sumo sacerdote. E lá no deserto, quando João Batista viu Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele definiu o Cordeiro de Deus. Então o que a gente vê? A gente vê Deus transicionando o governo. E não é diferente dos nossos dias. Tem alguns ambientes, irmãos, que Deus precisa recomeçar. E para Deus recomeçar, Ele precisa fazer um corte. Ele precisa fazer um corte. Eu quero falar uma coisa para você aqui nessa noite. Nós estamos num culto de domingo à noite. Mas para mim, eu vou ser franco para você, culto de domingo à noite para mim, café de pastores, retiro de casais, para mim está tudo no mesmo ambiente, num ambiente de glória.
Amém? Às vezes a gente prega uma mensagem. Esses dias alguém me disse assim: pastor, às vezes o senhor prega uma mensagem, é muito pesada. Quem está visitando, às vezes não entende o que o senhor está falando. Eu digo, mas quem convence não sou eu, é o Espírito Santo. E toda semana tem gente aceitando Jesus aqui, entendendo ou não. Alguma coisa ele está recebendo e não é nossa. Então não se preocupe, irmão, em diluir o evangelho para que os outros entendam. Se preocupe em pregar uma palavra verdadeira e deixa o resto com o Espírito Santo, amém? Não dilua o evangelho para ficar fácil para ninguém. Não coloque em conta-gotas, em doses homeopáticas. Não, porque o povo não suporta isso, é muito forte. Suporta sim. Suporta sim. Aleluia, irmãos. Porque aí dentro de você tem um espírito que clama: Abba, Pai. A sua alma pode não entender, o seu corpo pode não codificar, mas o seu espírito está recebendo tudo. E quando pregamos aqui, não pregamos para crianças mimadas. Não pregamos para crianças mimadas. Não estamos construindo uma creche. Estamos preparando um exército para conquistar cidades, derrubar reinos. Amém? Derrubar governos, derrubar reinos. Porque essa é a vontade de Deus. Não se preocupe em diluir o evangelho. Não se preocupe, pregue o que Deus colocou no seu coração. Deus, Ele chegou naquele ambiente, estava tudo arrumadinho. Hoje nós estávamos lá no retiro, o pastor Lucero falou uma coisa interessante. Ele disse que quando Jesus chegou em Jerusalém, Jesus causou uma bagunça. Porque estava tudo muito organizadinho. Prostituta com prostituta, leproso andava com leproso, religião com a religião, fariseu com fariseu, saduceu com saduceu, escriba com escriba, cobrador de impostos com cobrador de impostos. Quando ele saiu para comer fora, todo mundo sentava na sua mesa. Jesus bagunçou tudo, comeu com um pecador, foi na casa de cobrador de impostos. As pessoas olharam e diziam: mas ele está desorganizando a nossa organização. Nós temos a classe média, a classe baixa, a classe rica, a classe miserável. E Jesus botou tudo na mesma classe, a classe pecadora. Ele colocou todo mundo na mesma categoria, a classe pecadora. Aleluia. Porque o pecado do pobre era o mesmo pecado do rico, só tinha menos dinheiro para gastar, mas o pecado era o mesmo. Aleluia. Cutuca o irmão que está do seu lado e diz: ó, irmão, recebe aí. E se você perceber que quem está do seu lado é um visitante, diz assim: você é visitante, fica tranquilo. Não é sempre assim, diga para ele: não é sempre assim. É um pouco pior às vezes. Deus vai te abençoar nessa noite, querido. Deus vai te abençoar nessa noite com essa palavra. Essa palavra vai ativar seu espírito, amém? Para se interessar pelas coisas profundas de Deus. Chega de caminhar no raso. Chega de praticar cerimoniais, porque a gente não entende mais o que é andar na revelação. Chega de cerimônia, chega de caminhar no raso. Vamos entrar em águas profundas, em lugares profundos em Deus, amém? Aleluia. Se a gente vai chorar, a gente vai sofrer e chorar, vamos chorar por coisa grande. Aleluia. Glória a Deus. O que está fora do padrão estabelecido por Deus, irmão, Deus não permanece. Deus não permanece num padrão que não foi Ele que estabeleceu. Por isso, se Deus precisar entrar na sua vida e dar uma mexida, uma desorganizada, fique tranquilo. A sensação que você tem é que você perdeu o controle de tudo. E glória a Deus por isso. Esse é o primeiro indício que Deus está com você. É que você não tem mais controle de nada. Todo mundo chora, você está alegre. Todo mundo está alegre, você está chorando. Você fica, e parece que eu ando na contramão. É verdade, e anda mesmo. Andar com Deus é andar na contramão, cara. Aleluia.
não é andar no curso deste mundo. Você não anda no curso deste mundo. Você anda no rio de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A Bíblia diz no Salmo 46: o Senhor está no meio dela, não se abalará. O Senhor a romperá. Quando você perceber que você não consegue mais organizar do seu jeito, seja bem-vindo à escola do Espírito. A escola do Espírito Santo é o governo do Espírito Santo. O governo de Deus, irmãos, é a Basileia. Basileia significa reino de Deus. Basileia é isso, é o governo que vem do alto. Quando o Senhor diz buscar primeiro o seu reino, Ele está dizendo buscar primeiro a sua Basileia. O governo que vem do alto, aquilo que governa você do alto. É aquilo que vem de cima. É como Daniel viu aquela pedra que foi cortada sem a ajuda de mão de homem, e deu contra a estátua e derrubou a estátua. Nenhum governo da terra é páreo para Jesus. Por isso, fique tranquilo. Aleluia. Fique tranquilo, Jesus ainda está no controle da sua igreja. E Ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. As portas do inferno prevalecem contra a denominação. Porque se eu quero propagar denominação é uma coisa, se eu quero propagar reino é outra coisa. Às vezes eu quero estabelecer a minha ideia não é a ideia de Deus. Então, irmão, quando Deus pega João Batista, vai para o deserto e faz, e a Bíblia relata, a Bíblia é clara, a Bíblia diz assim: João vestia pele de camelo. Para que essas coisas interessam para a gente? Para que vai escrever na Bíblia João vestia pele de camelo? Para quê? Alguém vai abrir uma grife aqui de pele de camelo? Para que a Bíblia diz que João comia isso e comia aquilo? Porque era um protesto de Deus, dizendo: lá eles comem pão da proposição e carne do sacrifício. Aqui ele vai comer mel e gafanhoto. Lá ele veste estola sacerdotal. Aqui ele vai vestir pele de camelo. Lá a mensagem é: Deus vai te abençoar. Aqui é raça de víboras. Não, e os caras faziam fila para ser batizado por João. Você vai num culto hoje que o pastor chamar você de víbora, você faz uma banana para ele e vai embora e nunca mais vai ali. É ou não é, irmão? É verdade. E João, as pessoas faziam fila e os soldados diziam assim: João, o que é que a gente faz? João dizia: gente, quando vocês prender alguém, seja justo com ele, não o maltrate, só porque ele é um prisioneiro e vocês têm autoridade sobre ele. E o cobrador de impostos dizia: e a gente, João? Vocês, seus ladrões, vocês não roubam demais. Você não cobra mais do que é justo. Amém? Não cobra, não aproveita da situação. Todo mundo perguntava: e a gente que faz? Irmão, até Herodes foi lá dar uma espiadinha. Eles foram lá, até o governo de Jerusalém foi lá dar uma espiadinha para ver o que é que João. Ficaram lá escondidinho olhando. O cara que estava dormindo com a esposa do seu irmão está lá escondidinho olhando João. João dá uma rabiada de olho, olha eles: ei, tu que está aí, safado, vagabundo, tu pensa que tu vai ficar livre da ira de Deus, é? Por isso que eles arrancaram a cabeça de João, irmão. Porque tem profeta que é que nem Highlander, só morre se arrancar a cabeça. Quando você não arranca a cabeça, ele não morre. Ele não morre, porque tem profeta que você não consegue matar ele com fofoca, com perseguição. Você sabe que hoje a popularidade está matando mais profetas do que a perseguição? Profetas hoje morrem porque são populares, não porque são perseguidos. Irmãos,
Quando Deus leva João Batista, ele estava protestando contra aquele governo. Então se prepare, porque Deus vai desorganizar a igreja. Nós estávamos acostumados toda a vida, aquele jeitinho da igreja, não estava? Você viu alguém na rua, você dizia, é crente. Não é? É ou não é, gente? Você vai perder a referência. Hoje a Iraci vinha para a igreja também, a gente passou, né? Pelo um casal que estava indo para a igreja, a gente olhou e disse, é crente. Mas não é porque estava de terno e gravata, é porque ele estava com a Bíblia na mão, lá na frente e a mulher lá atrás. A gente diz, é crente. Ele estava lá na frente com a Bíblia debaixo do braço, andando, e ela vem lá atrás, morrendo, sendo levada para o matadouro. Aí eu olhei para ele e disse, ó, é crente, está indo na igreja, adorar o Senhor, está indo na igreja adorar o Senhor. Então os modelos que você estava acostumado a ver, te prepara. Você vai perder seu modelo. Se a sua referência era uma referência expositiva, se prepare, você vai perder isso. As referências de cristianismo, irmãos, que Jesus estabeleceu, não são a que nós determinamos, não são a que nós estabelecemos. Tem algumas coisas que você vai olhar, você vai dizer, não, isso aí não é de Deus. E Deus vai dizer, é sim, mata e come. Aí você vai dizer, está amarrado, eu não como coisa imunda. Deus diz, quem é você para chamar de imundo aquilo que eu santifico? Se prepare, porque Deus vai santificar algumas coisas que vai fugir do seu padrão de qualidade. Tem algumas coisas que Deus vai santificar que você vai dizer, não, isso eu não aceito. Se prepara. Eu tenho falado isso o ano de 2014 inteiro. 2012, 2013, 2014, o Ministério Mevan cresceu demais no Brasil inteiro. Muitas igrejas, hoje talvez mais de 350 igrejas caminham conosco no Brasil. Mais de 15 igrejas nos Estados Unidos, 11 países da Europa. Está uma coisa tremenda, irmão. As pessoas encontram você no aeroporto, conhecem você no aeroporto, no avião. Não dá mais para nem... Você tem que andar vigiando, porque todo mundo te conhece. Assiste, essas câmeras denunciam você lá fora. É a verdade. Nós nunca crescemos tanto, 2012, 13, 14. E como pastores, administradores, nós queremos organizar tudo, porque a gente está crescendo, tem que organizar, né? Deus vai vir com uma marreta, irmão. Vocês vão ver só o que Deus vai fazer aqui no Mevan. E eu já abri, eu já saí e disse, Deus, mete o machado mesmo, mete e quebra tudo. Mete a marreta nas paredes, quebra tudo, Deus. Eu sou o primeiro a jogar a toalha e dizer, Deus, eu vou só sentar e assistir, porque Deus vai fazer. Se prepare, porque algumas coisas que você não aprovava, pastor, o senhor está dizendo que nós vamos ter que ser conivente ao pecado? Não, eu não estou dizendo conivente ao pecado, não. O pecado para Deus é pecado. Foi pecado no século 1, vai ser pecado no século 30, e foi pecado na criação. Aleluia. Não é ser conivente ao pecado, é ser tolerante ao pecador. Se você quer viver um evangelho saudável para você e para sua família, se prepare. Tem algumas coisas que você não aprovava, que você vai ter que matar e comer. E sabe por que muita gente hoje não faz isso? Porque é difícil, irmão. Você há 5 anos atrás pregar uma coisa, e depois, 5 anos depois, você vem aqui e diz assim, cara, aquilo que eu preguei não era bem assim.
Você põe um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta e tempera um pouquinho mais. O evangelho mudou? Não. O pregador mudou? Não. O que mudou? O que mudou foi o entendimento. O que mudou foi o entendimento. Quando a gente se torna mais maduro, irmãos, em algumas coisas, a gente não tolera mais o pecado. Agora tem um detalhe. Quando você está começando, que você é um crente novo, aquele crente que o pastor bate o pé aqui, o cara se explode na cadeira. Aleluia. Aquele crente que vai na igreja e diz: hoje o culto estava bom, caí 3 vezes na unção. Meu Deus, foi tremendo. Quando você é um crente novo, que você tem tanta fome de Deus, você quer comer tudo que tem na mesa. Você já foi assim naquele self-service, aquele que é você que se service? Não tem? Aquela montoeira de coisa. Você já foi nesses lugares que é montoeira de coisa assim, só que o prato é desse tamanho, dá uma raiva, irmão. Dá vontade de botar tudo e não cabe no prato. Você tem que fazer 3 viagens. É mais ou menos assim. Quando você está começando, irmão, no evangelho, o que Deus examina é a sua vontade, é o seu coração, a sua vontade. Por isso que no começo do evangelho você fere a rocha, ela sai água. Mas você bate nela, ela sai água. Mas chega uma hora que você anda num nível com Deus de relacionamento. Chega uma hora que você anda com um nível com Deus em relacionamento, que você já não pode mais ferir a rocha. Teve uma época lá atrás que você estava começando, pecou, errou, caiu, levantou de novo, Deus te pegou, curou, e você caiu de novo, e Deus te pegou e curou, e você caiu de novo. Mas chega uma hora, irmãos, que só de olhar para onde não deve, Deus já te pega. Por quê? Por causa do nível de amizade, do nível de relacionamento que você criou com Deus. Por isso que quando tu eras menino, tu pensavas como um menino. Uma criança não tem vergonha de ficar nua, ela passa nu correndo na sala. Você tira a fralda, ela sai nua andando. Mas um adulto não pode fazer isso. Tem um lugar que você anda com Deus, querido. Por isso que quando Moisés feriu a rocha, Deus disse: ah, Moisés, aí não. Mas ele sempre feriu até ali, dali para frente não. Porque agora ele está andando num ambiente de amizade espiritual com Deus. Lembra quando Davi caiu com Batseba? Hoje a gente ainda estava assistindo pela MCA, lá em casa, o filme de Davi à tarde que passou. Natan chegou para Davi e falou para ele. Disse: olha, Davi, um viajante, 2 homens, um viajante, ele tinha várias ovelhas, vários gados, era um homem muito rico, muito famoso. E aí um dia ele vai e encontra outro homem que só tem uma ovelhinha. E ele pega essa ovelhinha deste homem e mata ela e come ela, faz um churrasco. E aí Davi fica enfurecido e diz: esse homem é digno de morte. Me diz o nome dele, porque eu mesmo quero julgá-lo. Natan olha e diz: este homem és tu, Davi. Eu te dei casa. Aí Deus começa a falar com Davi. Depois você lê 2 Samuel capítulo 12. Davi, eu te dei casa, eu te dei fama, eu te dei um reino. Se fosse pouco, tu me pedirias e eu te daria mais. Mas tu pegasse a mulher de Urias, matasse ele na espada dos amonitas e ainda escondesse o corpo, Davi. Davi se joga no chão e diz: meu Deus, é verdade, eu pequei contra o Senhor.
Deus perdoou Davi. Porque Deus não te chama porque você é perfeito. Você não é perfeito, mas você tem que ser aperfeiçoável. Nós não somos perfeitos, mas todos nós precisamos ser aperfeiçoável, irmão. Você não pode praticar coisas que você fazia 15 anos atrás. Aquilo para você não é mais uma verdade, querido. Por isso que é impossível que aquele que já provou o dom celestial, que já provou da boa palavra, já foi iluminado, já andou com o Espírito, anda com o Espírito Santo, é impossível que ele volte de novo e faça tudo de novo. Porque Deus precisa. Por que Deus fala isso conosco nessa noite? Porque para onde Deus está entrando nesse tempo, para onde a igreja do Senhor precisa entrar nesse tempo, irmão, ela precisa entrar num tempo de maturidade. Nós precisamos ser tão radicais conosco e tão tolerantes com os outros. E às vezes nós somos radicais com os outros e somos tolerantes conosco. Davi, ele mesmo abriu a sua boca e disse: esse homem precisa morrer. E Natan disse: esse homem é você, Davi. Nós somos bons para condenar, irmão, bom para julgar. Deus não vai estabelecer a sua presença num ambiente que não foi Ele que estabeleceu. O ambiente que Deus estabelece é um ambiente onde Ele governa. Quando é que eu sei que o reino de Deus está sendo estabelecido? Quando é Deus que governa naquele ambiente. Quando não é Deus que governa, irmão, não é o reino de Deus que está ali. Aleluia. O nosso Cristo unigênito, Ele se transformou no primogênito, no primeiro. Ele deixou um modelo para a gente. Ele não é só unigênito, Ele é primogênito. Ele estabeleceu um modelo a ser seguido. Ele nos chamou para segui-lo. E nós temos um modelo, e o modelo é a vida de Cristo. Se a vida de Cristo permanecer em nós, nós vamos conseguir viver a vida de Cristo. Deus nos chamou para viver a vida de Cristo. Nós temos que entender isso, querido. Por quê? Porque, abra comigo aí, deixa eu mostrar uma coisa para você. Abra Mateus capítulo 11. Capítulo 11, versículo 16 diz assim. Versículo 15: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com que compararei esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros: tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. A tradução correta aqui é: nós tocamos músicas de casamento e vocês não se alegraram. E a frase seguinte é: entoamos lamentos fúnebres e não pranteaste. Está falando de dois sentimentos: lágrimas e risos, lágrimas e alegria. Porque esse é o sentimento da igreja. Não se trata de ser bipolar. Crente não é bipolar, mas crente chora de rir, irmão. Crente chora de rir. A gente tem que aprender a viver nesse ambiente. Que parece que quando está tudo indo de água abaixo para alguns, a igreja está bem. Quando está tudo bem para alguns, parece que a igreja está mal. Porque a igreja não vive no mesmo sentimento. A igreja não anda no curso deste mundo. Por isso a igreja não depende da bolsa de valores. Ela não depende do aumento do dólar.
A igreja não depende da troca de presidente. A igreja não depende, ela foi estabelecida por Deus primeiro nas regiões celestiais. O problema é que a igreja quer brigar na terra, mas ela ainda não se estabeleceu nas regiões celestiais. Ela briga por coisas carnais, mas ela não briga em guerras espirituais. Como que ela vai vencer coisas carnais aqui embaixo, se ela não se estabeleceu aqui em cima, nas regiões celestiais? Ela não expulsa os demônios da região. O máximo que a igreja faz é expulsar demônios de pessoas. Essa capetada miúda que anda na terra. Nós estamos falando de principados, de entrar num lugar e destruir principados. Nós estamos na Polônia, nós não botamos a mão em ninguém e expulsamos demônio. Porque num ambiente desse você não expulsa demônio do indivíduo, você expulsa do território. Nós estamos lá para expulsar demônios do território. Por isso, crente, quando você está num território, aquele território é seu. Aleluia, aleluia. Os vizinhos que moram na sua rua têm que ser abençoados por causa de você. O seu bairro tem que ser uma bênção porque você foi estabelecido por Deus lá. A sua sala de aula tem que ser abençoada porque você senta numa carteira ali. Meu Deus, nós precisamos entender isso. Você percebe que no ambiente de Deus o povo vem junto. Deus tirou o seu sumo sacerdote de Jerusalém e levou ele para o deserto. E o povo saía lá de Jerusalém para ouvir aquele cara esquisito no deserto. Porque o povo quer estar onde Deus está. Mas para isso nós não podemos fazer culto para as pessoas. Nós precisamos fazer para Deus. E Ele vai trazer as pessoas. Aleluia. No ambiente de Deus, irmãos, as pessoas vêm. Elas vêm. E João não fez um milagre. Não tem nenhum milagre de João escrito na Bíblia. Você vê João curando alguém. João faz uma filha. Quem está com dor de cabeça, fica aqui. Diarreia aqui nessa aqui. Problema nos olhos aqui. Não. Você não vê João falando de milagres. Porque João não gostava de milagres? Não. Porque aquela geração, o que ele menos precisava era de milagres. Eles precisavam era de transformação de vida. Por isso que o cobrador de impostos não chegava com João. João, ora pela minha hérnia. Não, ele dizia: João, ora pela minha desgraça. O que eu faço, João? O soldado não dizia: João, eu estou com tumor. Não, ele dizia o quê? O que a gente faz? Nós precisamos entender a geração que nós estamos inseridos. Porque senão nós vamos ficar fazendo milagre na igreja e ninguém é transformado, irmãos. Eu vou te falar uma coisa: o que essa geração menos precisa, talvez isso soe como uma heresia, é de milagre. O que essa geração precisa é de uma mudança de destino, de uma transformação de mente, de um discernimento espiritual. Porque, e aí? O milagre vai acontecer naturalmente. Eu vi um vídeo que eles estavam lá na Suécia. Estavam lá no shopping na Suécia, curando enfermo no shopping. No shopping da Suécia é sem falar a língua. Tinha um tradutor lá, estava o Rafael, mais uma galera, o Dendes lá, a turma. O cara passava e dizia: oi, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Fulano de tal. Você tem alguma dor? Tem uma dor. Posso orar por você? Pode. Eu orava. Experimenta. Daí, passou. Quer aceitar Jesus? Era assim, simples. Irmãos, escute. Por que quando Salomão estava fazendo o templo, Irão de Tiro, a Bíblia diz, depois você lê 2 Reis capítulo 6, ou 1 Rei, está na Bíblia. Eles lavravam a pedra lá na pedreira. Lavrar a pedra, quebravam a pedra. E eles traziam a pedra já quebrada para o altar, para fazer o templo. A Bíblia diz que você não ouvia barulho de martelo no templo.
Era só para encaixar. Não se ouvia barulho de martelo dentro do templo. Porque o trabalho não era para dentro do templo. O trabalho era fora do templo. Dentro do templo era só para chapar o coco. Dentro do templo é para adorar. Quando a gente se reúne aqui no domingo é para ficar doidão. Aleluia. Aleluia. Não é para trabalhar, não, é trabalhar lá fora. Você pega aqui e vai para a rua. Aleluia. Traz um tapoé domingo que vem, enche ele de glória e leva para sua casa. Faz como você faz quando vai no aniversário. Leva brigadeiro para casa. É isso. Aqui a gente recebe, é lá fora que a gente trabalha. Aqui a gente adora a Deus. Mas a gente não, às vezes a gente como cristão, como crentes, pseudos, evangélicos, a gente vem para a igreja para quê? Para trabalhar. A gente quer que Deus faça para a gente. Não, a gente vem aqui para encher o tapoé, irmão. Ir lá para a rua depois, estabelecer o reino de Deus nas nações. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós nos reunimos aqui, aqui é o nosso deserto. Aqui é o nosso deserto, onde Deus traz as pessoas, aonde Deus estabelece alguns princípios. Aqui é o nosso deserto. Mas aí você lê esse texto de Mateus 11, diz: olha, a gente cantou no casamento, vocês não dançam. A gente chora no funeral, vocês não choram. Tocamos música e não dançaste. Ou seja, você não está dando uma resposta para o ambiente. Aleluia. Quando você vai num ambiente, você vai num velório, o que é que você canta no velório? Incendeia, Senhor, a tua noiva. É, Cris. O Cris foi fazer um velório, né? Posso falar, não posso? Pode, né? Não tem nada a ver, né? Os irmãos não estão aqui? Não sabem? Então melhor ainda. Se tiver também já é curado, né? O Cristo foi fazer um velório. Vai fazer um velório, você imagina como você vai no velório. Aí alguém da família disse: ó, eu não quero tristeza aqui. Aqui não quero tristeza. Esse homem era um homem, né? Era um homem alegre. Irmão, canta alguma coisa alegre aí. Aí o Cris olhou para o pregador do velório e pegou o violão e disse: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Deu branco, ele disse que deu branco, porque ele estava preparado para todas as músicas tristes. E aí alguém olhou e disse: não, não quero música triste aqui não, canta uma música alegre. Ele disse que sumiu tudo da cabeça. E aí cantou: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Quando você quiser um velório alegre, você convida o pastor Cristiano. Aleluia. Mas irmãos, o que esse texto está dizendo? Entoamos música e não dançaste, pranteamos e não choraste. Ou seja, você não está dando uma resposta para o ambiente que você está inserido. Amém, irmãos? Aleluia. João Batista, não foi ele que foi para o deserto e Deus foi atrás. Foi Deus que levou ele. Aleluia. Tem gente que vai para o deserto sozinho e quer que Deus fique lá com ele. Deus diz: fica aí você, cabeção. Eu não vou ficar aí, eu não mandei você ficar aí. Por isso que quando Elias foi para a caverna, Deus foi atrás e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Quem mandou você para cá? Se Deus te levou, Ele fica com você lá, irmão. Mas se não foi Ele que te levou, sai daí, meu irmão. Deus movia Elias pela palavra. Elias, vai para lá porque eu já ordenei o corvo que te sustente. Elias, vai para lá porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Elias, vai para lá porque eu já ordenei. Elias sempre andava atrás da ordem. Quando Elias andou na frente da ordem, Deus foi atrás e disse: o que fazes aqui, Elias? Quem mandou você aqui? Quem mandou? Se Deus falou para você ir para o deserto,
Sabe por que Jesus resistiu o diabo no deserto? Porque foi o Espírito Santo que levou ele. Se você está no deserto, mas é o Espírito Santo que te levou, fica aí, por favor. Não sai daí não. Porque se Ele te levou, Ele vai te tirar. Aleluia. Aleluia. Deserto não é tão ruim assim, irmão. Eu prefiro o deserto com Deus do que Jerusalém sem Deus. Eu prefiro o deserto com Deus. Eu prefiro pega de camelo com Deus do que estola sacerdotal sem Deus. Eu prefiro mel e gafanhoto com Deus do que o pão da proposição e a carne do sacrifício sem Deus. Por isso, irmãos, não é onde você está, é quem te colocou aí. Porque se quem te colocou aí foi Deus, querido, Ele vai te tirar daí. E para que Ele me coloca num lugar tão difícil? Para você abrir os seus olhos. Você está tão ocupado às vezes com tantas coisas que você não presta atenção no que Deus quer na sua vida. Você gasta a sua vida com tantas coisas e não gasta a sua vida na presença dEle. Você gasta o seu tempo com coisas fúteis e não gasta seu tempo com Deus. Então às vezes Deus precisa dar uma parada em você. Às vezes Deus tem que parar você. E a forma que Ele usa para parar você pode ser muitas. Pode ser a necessidade, pode ser a enfermidade. Pode ser. Pode ser a dor, pode ser a perda. Mas Deus vai fazer. Por isso, o deserto, se foi Deus que te levou, cara, eu vou te falar uma coisa: Ele vai atrair pessoas para aprender com você aí nesse deserto. Agora, o tempo de deserto, quem estabelece é você. Porque quanto mais rápido você entender o que você foi fazer aí, mais rápido você vai sair daí. Jesus ficou só 40 dias, o povo ficou 40 anos. Ficou andando em voltas porque não entendiam o que Deus queria com eles. Eles queriam uma terra e Deus queria que eles entendessem que a porção deles não era Canaã, era Deus. Deus não queria dar uma terra para eles, Deus queria dar Ele mesmo. Então entenda isso, querido. Tocar música e não dançar é não dar uma resposta para aquilo que está sendo proposto no momento profético. Então, se o momento profético é para chorar, vamos chorar. Se o momento profético é cantar, vamos cantar. Se o momento profético é se arrepender, vamos se arrepender. Se o momento profético é investir, vamos investir. Aleluia. Nós temos que caminhar no momento profético. Tocamos música e não dançaste. Choramos e não pranteaste conosco. Isso é não dar uma resposta para o momento profético. E o momento profético dessa nação, dessa igreja, desse ministério chamado Mevan, o momento profético agora é arrependimento. O momento profético agora é sai do controle, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus conduzir as coisas. Ele vai colocar você num ambiente profético, no momento dele. Ele vai quebrar padrões da nossa visão. Irmão, pensa num cara que para pregar isso sofre, porque eu sou um cara extremamente organizado. Você vai na minha casa, eu tenho as minhas agendas desde 1998, tudo guardada. Eu tenho tudo que eu falo, eu escrevo. E se eu falei alguma coisa que hoje que eu não escrevi, eu vou chegar em casa e vou escrever. Tudo que eu falei, frases, pregações, eu escrevo e gravo. Porque eu estou estabelecendo um tempo. Um dia eu não vou estar mais aqui. Um dia o Senhor vai nos recolher. E essas mensagens elas vão perpetuar até a volta de Cristo. E se Jesus voltar e a gente não estiver mais vivo, que estiver lá no cemitério, você espera, porque nós ressuscitaremos primeiro. Então eu tenho o hábito de gravar tudo, escrever tudo,
eu chegar aqui para dizer para você, desorganiza algumas coisas, para mim não é fácil. Deus sabe. Essa semana eu tive uma experiência com Deus terrível. A gente chegou da Polônia, eu cheguei com o meu iPad, tudo arrumadinho, as fotos, tudo separadinho, que eu ia mostrar para vocês aqui. Tudo que eu escrevi, uma lista de e-mails e tal. Quando eu cheguei em casa, aí o iPad estava pedindo para atualizar. Deixa eu dar uma denúncia aqui, Apple, né? Meu iPad travou. Aí eu botei o iPad para atualizar, ele travou, está travado desde quarta-feira, eu não consigo ver o e-mail, eu não consigo entrar. As minhas mensagens estão tudo ali dentro. Aí eu disse, mas eu tenho um iPhone, está no iCloud, na nuvem, está na nuvem. Aí eu disse, eu vou atualizar o iPhone, porque daí no iPhone eu consigo, tá, tudo que tem ali tem aqui. Liguei o iPhone, travou o iPhone também. E eu estou 4 dias. Ontem para pregar no café, eu voltei para o meu caderninho. Esse caderninho estava comprado, estava guardado lá em casa uns 2 ou 3 anos. Que depois que eu ganhei o iPad eu não usei mais os caderninhos. Aí na sexta-feira, antes do café de pastor, eu peguei, porque já estava tudo aqui dentro, está no coração. Comecei a escrever o que eu ia falar no café de pastores. Aí Iraci passou no quarto, me viu estudando. Ela disse, e a coisa mais terrível que tem é você estar na luta e alguém passar e dizer, voltou pro caderninho, né? Tá voltando pro caderninho. Não falei que Deus quer que você volte em algumas coisas. Eu digo, calma a boca, eu não estou falando com você. Então diga para o irmão que está do seu lado, volte pro caderninho, irmão. Aí eu entendi, é um sinalizador de Deus para mim. Porque Deus fala muito comigo por sinais, coisas que vão acontecendo durante o mês, durante a semana, e eu vou anotando. E depois eu faço uma leitura daquilo. Eu estou às vezes andando, cai um galho de árvore, caiu um galho de árvore. Aí depois, estou andando, quando eu vou atravessar, o carro quase me atropela, E aí eu estou andando, de repente, e começa a chover e eu não levei guarda-chuva. Começou a chover, eu não levei guarda-chuva. Aí você começa a emendar, o galho de árvore caiu, o cara quase te atropelou e você está desalinhado. Aí eu começo a entrar e dizer, não, eu preciso melhorar isso aqui, isso ali, isso ali. Deus fala comigo assim, foi um sinalizador, pronto, eu já entendi. Eu nem quero mais o iPad agora. Meu iPad, Jesus. Aí eu peguei um que estava lá em casa emprestado, quebrado, que eu não consigo enxergar, é tão pequeno. Mas quando Deus começar a sinalizar, querido, é que Ele está mudando o ambiente. Deus mudou o ambiente. Deus não tirou Caifás, não tirou Anás. Ele não jogou uma bomba em Jerusalém e começou de novo. Sabe o que Ele fez? Ele pegou o seu sacerdote legítimo, levou para o deserto e atraiu o povo até o deserto. Nós estamos vivendo uma transição aqui, nós precisamos entender isso. Essa mensagem é para você, crente. Você precisa entender o que Deus está fazendo nesses dias. Mais do que te abençoar, mais do que ajudar você a pagar suas contas, mais do que fazer alguns milagres criativos no seu corpo, Deus está sinalizando algumas coisas proféticas para você. Não permaneça apático nesse ambiente.
Deus está promovendo alguns momentos proféticos. E nós precisamos entender o que Deus quer da gente. Aleluia. E eu quero deixar essa palavra no seu coração. E entenda uma coisa: ninguém pode parar o que Deus começou. Nem você. O que Deus começou na sua vida, Ele há de completá-lo até a vinda do Filho do Homem. Aquele que começou a boa obra, aleluia. Você é a obra de arte de Deus em fase de acabamento. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Você ainda não está perfeito, mas Ele vai aperfeiçoar. Porque Ele não chama os perfeitos. Os perfeitos não deixam Ele aperfeiçoar. Você não é perfeito, mas tem que ser aperfeiçoável. Aleluia. E qual é a primeira manifestação que eu tenho que ter para ser aperfeiçoado? É saber que eu não sou perfeito. É reconhecer isso. Eu não sou perfeito e pronto. Eu preciso ser aperfeiçoado. Aleluia. Deus quer fazer isso com a gente nessa noite. Você está disposto? Ninguém pode parar essa obra. Ninguém pode parar essa obra. Alguns anos atrás, um homem na China chamado Mao Tse-tung mandou recolher todas as Bíblias que tinham na China. Mandou matar cristãos. Mandou destruir igrejas. Pegou uma Bíblia só e disse: a única Bíblia que vai ter na China vai ficar aqui no museu. Hoje quem está no museu é ele, embalsamado. E mais de 130 milhões de cristãos permeiam sobre toda a China. Uma vez um homem chamado Stalin, na Rússia, na cortina de ferro, mandou matar cristãos, destruir igrejas e recolher todas as Bíblias. Hoje a Rússia vem se convertendo ao Senhor. E Stalin está morto. Ninguém pode parar o que Deus começou. Por isso, irmão, não se zangue se não foi o seu presidente que ganhou, se não foi o seu partido que ganhou, porque essa obra é de Deus. Ele vai aperfeiçoá-la até a vinda do Filho de Deus. Deus não precisa de um presidente crente. O que Deus precisa é de uma igreja convertida. Se Ele tiver uma igreja convertida, até Nabucodonosor vai dizer: ninguém adore outro Deus aqui, a não ser o Deus dessa igreja. Pegou isso no seu espírito? Entendeu isso? Então não se preocupe, Deus não perdeu o controle de nada. Ele ainda é o Senhor da sua casa, o Senhor da sua igreja. Anás, Caifás quer andar fora do propósito? Não tem problema. Pilatos quer andar fora? Não tem problema. Os governos regionais, locais, federais, os governos eclesiásticos querem andar fora do propósito de Deus? Não tem problema. Desde que a sua igreja, aquilo que Ele estabeleceu para ser aperfeiçoado até a sua volta, essa tem que estar convertida. Por isso, o meu trabalho hoje, no século 21, irmão, é converter a igreja, é servir o corpo de Cristo e converter crente. Hoje eu passo mais tempo convertendo crente do que convertendo ímpio.
Eu gasto mais energia convertendo crente, porque esse é o propósito de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você recebe essa palavra? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Cristo e gostaria de entregar sua vida para Cristo agora? Gostaria de servir o Deus da Bíblia? Gostaria de, a partir de hoje, ter alguém que realmente governe a sua vida melhor do que você, porque foi Ele que te fez? Dê a sua vida para alguém que é muito melhor do que você para cuidar dela. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não estou te convidando para uma religião, não estou te convidando para uma igreja. Você não precisa nem vir congregar aqui comigo, com a gente, com os pastores aqui. Você pode ficar numa igreja lá perto da sua casa. O nosso propósito não é encher cadeira, é transformar gerações. Mas se você está aqui nessa noite e você deseja, não é mudar de religião, é ir atrás do Deus que está fazendo uma transição nessa geração. Você que está aqui nessa noite, que gostaria de entregar a sua vida para Cristo e ainda não o fez, eu quero convidar você para sair do seu lugar agora e vir aqui na frente entregar sua vida para Cristo. Eu vou orar com você, eu e os pastores que estamos aqui. Vamos ministrar na sua vida. E eu te garanto uma coisa: a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Minha bailarina já veio esperar você aqui. Então saia do seu lugar nessa noite e vem aqui, eu quero orar com você. Vem cá, querido, deixa eu orar com você. Deus vai mudar a sua vida, amém? Glória a Deus. Vem aqui, como é seu nome? Nilson. Olha, nome do meu pai. Glória a Deus. Abençoa a vida do Nilson, gente. Estenda a sua mão para cá. Vem cá. Como é seu nome? Leandro. Leandro. E você? Alita. Alita. Deus abençoe. Vem aqui, fica aqui. Vamos orar com eles. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Cristo? Algum jovem cheio do Espírito Santo, pega aqueles dois ali. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Cristo? Servir a Deus? Saber que Ele existe não salva você. E nem falar do pecado dos outros. Falar do pecado dos outros não santifica você, só torna você um pecador fofoqueiro. O que santifica você é se liberar dos seus pecados e dizer: eu quero mudar de vida, eu quero ser alguém melhor para Deus e para as pessoas. Então hoje é a sua noite. Essa reunião foi feita por dois motivos: para adorar a Deus e para atrair você. Então saia do seu lugar nessa noite e vem aqui. A minha amiga Maria Estela Pimentel. Vem aqui, gente. Eu estou insistindo, irmão, porque meu espírito não entrou em paz ainda não. Deus quer mudar a sua vida, mudar a vida da sua casa, mudar a vida dos seus filhos. Amém? Deus quer mudar você. Amém, querida. Como é seu nome? Josilene. Josilene, Deus vai mudar a sua vida, querida. Vai abençoar seus filhos. Você não sabe o que você está fazendo hoje. Isso vai tocar seus filhos sobrenaturalmente.
Não dilua o evangelho, só pregue o evangelho. Não prometa nada. Alguém pega o Alessandro aqui? Eu ainda não estou em paz. Deus ainda vai pegar você aí. Venha logo, venha. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Venha logo. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida, Lília. Deus escreve o seu nome no livro da vida hoje. Aleluia. Os adoradores de plantão, me ajudem. Faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Deus vai mudar a sua vida, querido. Faz outra vez. Hélio, Deus vai pegar você, Hélio. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Coisa boa. Cheira mandara la barra barra barra. Cheira mandara la barra barra barra. Cheira la mandara la barra barra barra. Esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me curam, restaura a alegria. Estenda sua mão para cá. Do teu Perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez. Abençoe essas pessoas. Olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente. Esse homem, pastor Marlon, ele vai dar um presente para vocês ali naquela sala. Só um presente. Sigam ele, por favor. E eu quero orar com você. Faça uma escolha hoje. É melhor o deserto com Deus do que a cidade sem Ele. Melhor é o deserto com Deus do que Jerusalém sem Ele. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, me deixa orar com você. Faz-me morrer para as coisas desse mundo.
faz me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como o vento derramado nas feridas e me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. De novo, meus erros, Glória a Deus. como na primeira vez. Aleluia. Quero orar com você. Receba essa palavra no seu espírito. Receba essa palavra no seu espírito. Às vezes, Deus tem que protestar para que a glória dele volte. Quando João foi levado para o deserto, era o protesto de Deus. É o nome dessa mensagem. Depois, se você quiser adquiri-la na livraria, o nome dela é O Protesto de Deus. É Deus protestando contra um ambiente que não foi Ele que estabeleceu. Às vezes na sua casa, você tem uma casa, mas não tem um lar. Deus precisa transformar a tua casa em um lar. Deus precisa transformar um crente num filho. Às vezes Deus precisa transformar até um empresário num provedor. Às vezes Deus precisa transformar o pastor num crente. Às vezes Deus precisa protestar. E Deus protesta quando você vê algumas coisas diferentes acontecendo, mas debaixo da glória de Deus. Sabe como eu sou conhecido nos Estados Unidos? Quando eu vou pregar lá, sabe como que eles me chamam? Ah, é aquele apóstolo que não usa terno. É aquele apóstolo que não usa gravata, que usa camisa para fora, que vai vir aí, é aquele. Porque o padrão de apostolado que a América tem é um. Mas Deus não anda no padrão do homem. Deus tem um padrão dele. E se o padrão de Deus implica em vestir pega de camelo, nós vamos vestir pega de camelo. Se o padrão de Deus implica em comer mel e gafanhoto, nós vamos comer mel e gafanhoto. Se o padrão de Deus é andar nesse ambiente de Deus, nós vamos andar no ambiente de Deus. Algumas coisas vão ter que cair no nosso coração, alguns muros vão cair, para que a gente entre no padrão de Deus. Tem algumas vidas que Deus quer mudá-las, mas a primeira coisa, irmão, você tem que se aceitar como você é. Se você não se aceitar como você é, você nunca vai conseguir amar alguém, porque você tem que amar alguém como você ama a si mesmo. Se você não se amar, você não consegue amar ninguém. Você vai ser sempre querer outra pessoa. Mas pastor, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Mas ame sua vida, ame você.
E Deus vai transformar você. Aleluia. Deus vai transformar a sua vida. Seja apaixonado por você. Eu vou contar um segredo para você. Quando eu acordo, eu já corro para o espelho para me ver. Ah, mas isso não é como é que é aquele cara que narcisismo. Não. É só para dizer: Deus, eu amo minha vida. Eu amo tudo que o Senhor é em mim, mais do que aquilo que o Senhor fez em mim. Essa é uma geração, irmãos, que ela precisa entender alguns protestos de Deus dentro da igreja. Então, para ela poder ser igreja fora da igreja, nesses dias vai ficar tão explícito o protesto de Deus em alguns lugares. É Deus dizendo: eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo. Por isso, seria muito mais fácil para mim como pastor, para o Lapa, para os pastores, seria muito mais fácil para alguns ministérios estabelecer regras e dizer: ó, a regra é essa, você vai ter que andar aqui. Não. Porque Deus não é um Deus de regulamento, Ele é um Deus de relacionamento. Regulamentos são fortes onde relacionamentos são fracos. Porque o homem que não anda com Deus em honra, que precisa de regulamento para se manter na firme, não sabe o que é honra. Por isso, irmãos, que regras caem por terra e os relacionamentos fluam da terra, fluam do céu para nossas vidas. Levante sua mão e me deixa orar com você. Espírito Santo, nós oramos pela vida dos teus filhos, dos nossos irmãos. Oramos por um tempo sobrenatural, Deus, de entendimento, papai. De entendimento, Deus. Nós queremos pedir, Senhor Deus, a tua glória sobre essa igreja, sobre o Mevan, sobre as igrejas que caminham conosco, sobre as igrejas cristãs evangélicas do Brasil. Queremos pedir, Senhor Deus, sobre toda casa, todo lar que uma vez já te serviu e hoje está desviado. Queremos pedir, Senhor Deus, por todo homem que já usou um microfone para falar de Ti, para cantar para Ti e hoje está desviado. Queremos pedir por todo homem e mulher que se feriu com a igreja, que se feriu com a noiva do Cordeiro, porque foi mal interpretado, ou até mesmo por sua rebeldia. Nós queremos pedir por eles. Queremos pedir a Tua graça sobre a igreja de Itajaí, sobre a igreja do estado de Santa Catarina, sobre a igreja brasileira. Queremos pedir a Tua graça, Senhor, sobre a igreja pseudo-evangélica no Brasil. Queremos pedir o Teu amor, Senhor, o Teu amor sobre nós. Nos ensina a amar como o Senhor ama, sem reserva, Senhor, sem preconceito algum, de raça, de crença, de condição. Nos ensina a amar na Tua condição, Deus, não na nossa. Nos ensina a amar sem discriminar, Senhor. Nos ensina a amar, Senhor, como Tu amas, a fazer como Tu faz, a perdoar como Tu perdoas. Então, Senhor, nos tornaremos parecidos contigo. Por favor, Senhor, leva-nos em lugares que o nosso coração precisa estar, para amar a verdade sem diluir a verdade. Levante suas mãos e fale algumas coisas para Deus nessa noite. Fale algumas coisas que você gostaria de fazer ou deixar de fazer. Fale algumas coisas para Ele. Você fale. Em meu coração que não resistirei e não controlarei. Quero mais de Ti, Deus.